Opa, e aí? Esse vídeo que você está prestes a assistir, ele é um vídeo que é exclusivo para os meus alunos, que foi exclusivo para os meus alunos da minha mentoria, mas eu decidi abrir uma exceção aqui e trazer essa mega aula de CRT de maneira gratuita aqui no canal. Então você está prestes a ter acesso a uma aula de nível mentoria de maneira gratuita. E a única coisa que eu te peço em troca é que você compartilhe esse vídeo e que você comente para ajudar no engajamento do canal. Não é todo canal no YouTube que vai trazer uma mega aula dessa. Então eu acho que é mais do que justo você que está assistindo deixar aquele likezão, aquele comentário e compartilhar. Beleza? Então dito isso, sem mais delongas, fica com a aula. Vamos para cima. E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula aqui no nosso Drive. E, pessoal, é o seguinte, tá? Vocês têm que recordar aí das nossas últimas aulas aqui do curso, que a gente falou de Market Maker Models, que a gente falou de algumas outras coisas relacionadas a profiling, né? A gente dá uma narrativa para o preço. Sempre que vocês ouvirem a palavra profiling, vocês lembram de perfil. Então, a gente fazendo o quê? Uma perfilização? Acho que essa palavra não existe, mas a gente colocando uma parada dentro de um molde, dentro de um encaixe, de certa forma. E vocês lembram do Market Maker Model? Então, existe uma parada, tá? Que se chama CRT, Candle Range Theory, que usa isso aqui, tá? De uma maneira bem interessante. E eu particularmente não uso a metodologia em si do CRT, que por mais que ficou muito famoso, e aí tá até interessante, é uma ideia interessante, eu não uso ela exatamente como as pessoas usam, principalmente você pode ver no Twitter, né, lá no X, muita gente usando CRT, e é bacana o CRT, não tem problema nenhum, mas eu uso de uma maneira um pouco diferente, eu uso mais como uma lógica mesmo, de fato, tá bom, para poder pegar as operações, e é muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Vocês vão ver aqui, é mais um complemento para tudo que a gente já veio aprendendo até aqui, para tudo do ICT, tá? Então, é por isso que eu peço que vocês recordem as aulas anteriores e sempre que vocês vêm fazendo o curso, vocês vêm revisando as aulas anteriores. Vêm voltando nos PDFs que a gente, né, que eu mando para vocês depois de todas as aulas, depois de todas as mentorias ao vivo. Releiam os PDFs, materiais complementares e revisem aqui os vídeos, tá? Que estão aqui gravados, né? As aulas gravadas também. Eles aproveitem que vocês têm esse acesso às aulas gravadas de graça também, né? Para quem é aluno não paga nada mais para acessar as aulas aqui, então aproveitem e revisem sempre, tá? Porque é muito importante revisar, gente, muito importante. Por mais que vocês estejam num curso onde as coisas elas já são passadas em ordem cronológica, isso é muito bom de ter uma mentoria, que as coisas vão sendo passadas em ordem cronológica, mesmo assim vocês têm que voltar um pouquinho no tempo e revisar, estudar, colocar em prática, ver a conteúdo no gráfico, tá bom? Senão não adianta nada também, né? Você ter uma mentoria. Você só vai ver uma vez ali comigo na aula ao vivo e depois não vai ver mais. Não, você tem que ir treinando, tem que ir vendo. Tá? Mas é isso. Bom, o Market Maker Model, como vocês bem podem recordar, a gente tem esse meio que esse padrãozinho aqui. Eu imagino que vocês já devem pegar de cabeça, que é uma coisa que a gente fala bastante, né? Mas a gente tem basicamente aqui em cima o ponto de começo, né? O nosso original consolidation. Aqui o nosso Smart Money Reversal e aqui o ponto, né, da Buy Side of the Curve. Tá, e é isso que o CRT usa. Ele divide o Market Maker Model em três partes. Então o padrão mais comum, né, do CRT é aquele de 3 candles. Existem vários outros padrões de CRT, justamente porque o CRT é uma lógica, igual eu falei, né? Mas ele pega justamente isso aqui, ó. Essa divisão que a gente tem dentro do Market Maker Model, que a gente divide ele justamente aonde? Aqui a parte do meio é a nossa Smart Money Reversal, nossa SMR, né? Smart Money Reversal, ponto que a gente reverte e muda um programa da venda, né, que está fazendo movimentação de baixa, para um programa da compra, buscando aqui fazer movimentações de alta. Beleza? É o ponto do meio aqui é o Smart Money Reversal. E para a esquerda do Smart Money Reversal, lembrando que isso aqui é o Market Maker by Model, né? É um modelo de alta, um Market Maker by Model, tá? Que faz um V para cima, assim. A gente quer trabalhar comprados aqui nesse Market Maker Model, né? Lembrando disso. A aula de Market Maker Model aqui do curso também é muito completa, é muito importante vocês terem assistido ela. Tá? E aqui, a Sell Side of the Curve é o que se encontra na esquerda do Smart Money Reversal. Que é onde a gente vai o quê? Descendo, né? E vai gerando liquidez acima dos topos aqui. Então, quando a gente vai descendo, a gente vai deixando essa liquidez acumulada acima desses topos. Todos esses topos aqui, eles ficam o quê? Topos de baixa resistência, de liquidez de baixa resistência, tá bom?
que vai servir de alvo depois pra gente buscar aqui na buy side of the curve. Beleza? Aí a gente tem a sell side of the curve, a gente tem a Smart Money Reversal, que é o meio que divide, e a gente tem a buy side of the curve, justamente esse outro ponto aqui, depois do Smart Money Reversal, tá vendo? E a gente vai subindo para poder pegar esses alvos. Aqui é a buy side of the curve, lembrando que a gente tem fases, né? First distribution, second distribution, a parte do order flow também é importante, mas vocês já lembram. E também, pessoal, aqui nesse material aqui eu vou estar tratando muito de Market Maker by Models, né, visto com CRT. Muito na compra, mas é só você pegar a lógica de tudo aqui e inverter. Então, se você pega o Market Maker Sell Model, você vai, né, ter a buy side of the curve na esquerda agora, né, porque ela vai estar fazendo movimentação de alta, aí vai ter um Smart Money Reversal e a gente vai começar a descer. Isso no Market Maker Sell Model, né, que é o contrário disso aqui, é só você pegar isso aqui e inverter, né. E o CRT ele vai usar muito isso, mas justamente o que? Misturando agora então o Market Maker Model, que é um modelo, uma narrativa que a gente vê ela, a gente percebe ela na linha assim, né, no movimento geral, e ele vai pegar isso tudo e vai condensar essas três partes, como eu falei, a gente divide, né, o Market Maker Model em três, Sell Side of the Curve, Smart Money Reversal e Buy Side of the Curve. E ele vai justamente, né, o CRT, ele vai justamente condensar isso em candles. Então ele vai pegar toda a movimentação da Sell Side of the Curve, como você pode ver, e vai botar em um candle. Aí vira esse candle preto aqui que vocês estão vendo, tá vendo? O ponto de abertura dele, a máxima, a mínima aqui. Beleza? Então toda essa movimentação de baixa que a gente deixa aqui, a gente deixa todas essas liquidez, que a gente deixa a Original Consolidation sendo o pavio do candle aqui em cima, tá vendo? Que é o nosso alvo, né, no Market Maker Model, o ponto máximo. A gente vem descendo, tá? E isso aqui é um candle para o CRT, é a nossa Sell Side of the Curve. Aí depois, a nossa segunda fase do Market Maker Model é a nossa Smart Money Reversal, né? Nesse caso do Market Maker by Model, Smart Money Reversal que reverte para cima, né? Inicia um movimento de alta. Tá? E aqui essa fase, justamente a gente tem o que? A nossa Breaker Formation, High Resistance Security, né? A gente bota uma High Resistance Security aqui embaixo. Normalmente a gente bate em um Key Level também, um ponto-chave, uma Fair Value Gap, um Order Block e começa a fazer essa reversão, certo? E essa fase aqui, tá vendo? É a Smart Money Reversal, que a gente vai pegar ela e vai condensar em um candle também. Eu não tô falando de time frame aqui. Não tô falando de time frame, eu tô falando justamente de você pegar o candle e condensar na lógica do Open High Low Close, que a gente já é bem acostumado dentro do ICT, sabe? Então, aqui a gente condensa essa parte, esse Smart Money Reversal, em um candle só. Beleza? Que é bem na mínima. E a mínima é mais baixa do que a mínima anterior. Justamente a gente faz esse sweep, essa manipulação aqui. Beleza? E depois a gente tem o que? Depois da Smart Money Reversal, que seria esse candlezinho aqui, a gente tem a Buy Side of the Curve agora, que é a parte forte que o preço vai distribuir lá para cima. Então aqui eu já coloquei ó, a primeira pernada de alta, depois a segunda pernada de alta. Sabe? Esse aqui é o nosso Buy Side of the Curve, condensado em um candle. E justamente ele faz o que? Ele vem até aqui em cima na Original Consolidation, olha só. Ele faz a expansão, né, na ponta compradora desse Market Maker by Model, alcançando justamente essa máxima aqui. Tá? E isso é justamente um CRT. Quando eu condenso isso aqui, então, nos três candles, a gente tem justamente isso aí. Sell Side of the Curve, Buy Side of the Curve, Smart Money Reversal, tá? Os componentes de um CRT, eles são o seguinte, tá? Candle Range High, Candle Range Low, são esses pontos aqui, CRL e CRH, é justamente o pavio, então, aqui dessa Sell Side of the Curve, justamente de onde a gente meio que fica preso, entre aspas, dentro de um range, né? Assim, digamos assim, né? Aí a gente vai chamar isso aqui, então, o topo aqui, Candle Range High, que é onde a gente tem a nossa Original Consolidation, no tempo gráfico menor, ou numa visualização em linha. Aqui embaixo, onde a gente tem justamente a mínima aqui, ó, que a gente faz um sweep, tá vendo? A gente faz o sweep dela para poder reverter, a gente captura ela para poder reverter. É justamente aqui a Candle Range Low, tá vendo? E o candle aqui do meio, eu não estou falando de tempo gráfico, tá, gente? Ainda não. A gente tem Smart Money Reversal, tá bom? Que é justamente o candlezinho que vem capturar a mínima e inverte para cima, faz o candle de alta, apontando para cima. E depois esse outro candle aqui, que é justamente o que? A Buy Side of the Curve, o candle que sobe expandindo para poder buscar o topo aqui.
o pavio aqui em cima, que é onde a gente tem muita liquidez. A gente expande. E isso aqui forma aquele padrão bem clássico que a gente conhece de CRT, de 3 candles. Mas existe CRT de 2 candles, de 4 candles, de 3 candles, de 5 candles. Justamente porque é uma lógica, a gente vai chegar lá. Aqui, por exemplo, como eu falei, existem muitos tipos de CRT. Nesse caso, a gente tem... Nesse caso que eu estou mostrando justamente o CRT, onde a gente tem 2 candles. Não, ainda continua sendo Market Maker by Model, um CRT de alta, tá? Só que aqui eu peguei a sell side of the curve e botei em 2 candles. Para vocês entenderem que isso é possível também de acontecer. Mas isso aqui você tem que ter mais cautela, você tem que ter mais atenção. Tá? Eu não estou falando de tempo gráfico aqui, mas você pode ver ele se formando assim, lá no seu gráfico, tá? Em qualquer tempo gráfico que você colocar aí, você pode ver se formar assim, dessa maneira. Óbvio que tem que ter uma lógica, um contexto por trás, tá bom? Mas aqui, justamente, ele desce em duas fases aqui. Eu só separei, basicamente. Continua sendo a sell side of the curve. Esse candle aqui, que é a manipulação, eita, esse candle aqui, que é a manipulação, ele continua sendo a Smart Money Reversal, que vem aqui na mínimazinha, tá vendo? E reverte. E esse outro candle aqui continua sendo a buy side of the curve. Perfeito? E a gente pode ter também CRT, onde a Smart Money Reversal e a Buy Side of the Curve acontece em um candle só. Isso aqui é o famoso engolfo, né? A gente já... Meu Deus, a gente já deve ter... vocês já devem ter visto isso, esse tipo de padrão de engolfo, né? Em outras técnicas lógicas. E esse barulho que aconteceu aí, eu não sei se pegou no vídeo, mas é o MetaTrader apitando aqui, meu Deus. É o seguinte, tá? Aqui o engolfo, por quê? O mesmo candle que faz a manipulação, tá vendo? O mesmo candle que vem aqui embaixo e pega a mínima, faz essa manipulaçãozinha, é o mesmo candle que expande. Então aqui a gente só pega e juntou a Smart Money Reversal com a Buy Side of the Curve desse Market Maker by Model, que é um CRT de alta. Tá? E da mesma maneira a gente tem, olha só, várias outras maneiras, vários outros aspectos, outras formas disso aqui se formar, tá bom? E todos são Market Maker by Models. Justamente a gente tem que tentar encaixar dentro aqui a sell side, a Smart Money Reversal e a buy side of the curve. Conseguindo, a gente tem aí um CRT, tá? Um Market Maker Model também. Aqui, nesse caso, a gente desce tudo, deixa o pavio aqui embaixo, tá vendo? Esse aqui é um CRT de 2 candles, ó. É um engolfo, né? Que a gente chama, justamente porque a gente vem, pega a mínima aqui, desse candle anterior, pega essa mínima e reverte, sobe até chegar na consolidation. Market Maker by Model, CRT de alta. Agora esse outro aqui, também é um CRT de alta. A gente tem esse candle aqui, né, o candle range high, candle range low. E aqui você pode ver que aqui já fica um pouco mais difícil de enxergar, mas ainda a lógica ainda está se aplicando. Beleza? Eu consigo ainda dividir isso aqui, ó. Se eu desenhar aqui, talvez fica mais fácil, ó. Sell side of the curve, tá vendo? A sell side of the curve vindo até aqui. Aí, isso aqui tudo seria ainda a minha sell side of the curve. Beleza? Aí eu venho aqui na manipulação, faço a manipulação aqui, ó. Pull. Aqui Smart Money Reversal, inverto e faço a buy side of the curve. Tá? Espero que tenha dado para ver perfeitamente isso. Tá vendo? Então a minha sell side of the curve vem até aqui ainda. E aí esse pavio aqui que faz a manipulação é a Smart Money Reversal. E aí ele inverte. Padrão aqui de CRT utilizando o quê? 4 candles, né? E a gente tem um outro aqui atrás, ó. Que é esse último. Esse aqui já é um pouco mais louco, né? Como vocês podem ver, justamente. Porque a gente não tem um candle preto aqui. Mas a gente ainda consegue, de certa forma, colocar um Market Maker Sell Model aqui dentro dessa formação de candle, justamente. De que maneira? O candle ele abre aqui embaixo, né? Ele abre aqui. Aí ele sobe tudo. Aí ele deixa pra gente Marginal Consolidation. Aí ele desce, 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 desce. Depois ele volta pra cá. Então olha só o que ele fez, né? Ele fez tipo uma indecisão, tipo um rangezão grande, né? Literalmente um range, um topo de um range, um fundo de um range. E aqui em cima uma acumulação, uma OAC, Original Consolidation. Aí nesse próximo que ando aqui, tá vendo que ele forma tipo um martelo, né? O que ele faz? Ele abre, faz a Smart Money Reversal, inverte. Aí depois aqui ele vem e faz a Buy Side of the Curve. Olha só,
já é um pouco mais complicado, mas ainda assim você consegue encaixar o Market Maker by Model aqui dentro desse tipo de formação, beleza? Já é um range um pouco mais complexo, mas ainda é completamente plausível, né? Beleza? Mas assim, o que todos os Market Maker Models eles têm em comum, pessoal, é a manipulação. Tá? Todos os Market Maker Models e os CRTs, eles têm a manipulação. Essa é a parada que eles têm em comum. Justamente o sweep, que muita gente chama, Smart Money Reversal ali. Tá? Essa é a parte mais importante do Market Maker Model e é a parte mais importante também de um Candle Range Theory. Porque é o ponto que a gente começa a inverter, a gente começa a reverter, certo? Então, o que importa, né, justamente a gente ter essa formação onde a gente faz a manipulação para depois começar a inverter, tá bom? E óbvio que a gente, vai alinhar isso com outras coisas. Isso aqui, né, o CRT é só uma lógica, principalmente uma lógica extra, uma lógica a mais, beleza? Mas como você pode ver, os 4 exemplos que eu tenho aí na tela, que todos eles têm em comum, é justamente o fato de que eles têm uma manipulação abaixo aqui do Candle Range Low, nesse caso, né? Candle Range Low aqui, Candle Range Low, Candle Range Low, Candle Range Low, todos eles têm uma manipulação que vem abaixo aqui, então, desse primeiro pavio, tá vendo? Todos eles fazem isso. E isso é o que tem em comum entre todos os CRTs, e é isso que a gente vai focar, e é assim que a gente vai conseguir identificar um CRT e um Market Maker Model, justamente com esse tipo de formação, beleza? A gente tem que focar, né, para pegar a manipulação, entender quando e onde que ela pode acontecer, principalmente quando que ela pode acontecer. Isso aqui é muito mais time-based do que de preço. Como é que é em inglês? Price-based, né? Beleza? E esses aqui são os tipos de CRT que a gente tem, tá? Então, voltando aqui rapidinho, vocês podem, só para vocês pegarem novamente a lógica, tá? E aqui a gente, então, vamos alinhar isso aqui com alguma outra coisa para poder fazer sentido? Beleza, vamos lá. Eu posso ter diferentes tipos de maneiras disso aqui aparecer no gráfico, né? Diferentes tipos de executar isso aqui, de ver isso aqui. Mas aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo bem claro aqui, bem interessante, que é justamente o quê? Da gente utilizando basicamente num Turtle Soup, né? Vocês conhecem, sabem que quando a gente está no Institutional Order Flow de alta, a gente rejeita as mínimas, né? Quando a gente vem nas mínimas rejeitar e a gente tem um PG Array aqui embaixo para jogar o preço para cima, abaixo dessa mínima, a gente tem uma Turtle Soup, né? Uma captura dessa mínima para poder dar uma continuidade. Aqui embaixo a gente pode ter a nossa manipulação. E aí quando o mercado então ele vem e faz a movimentação aqui e faz um CRT aqui embaixo, dessa maneira, tá vendo? Aqui nesse caso eu nem estou considerando isso aqui também como um possível CRT, não, eu tô pegando só justamente aqui, isso aqui já jogando no gráfico, tá? Então, ali atrás eu não tava nem falando de time frame, nem nada. Agora já jogando um pouco time frames aqui, por exemplo, você abre o gráfico diário e você vê esse tipo de formação aqui, entendeu? Você já consegue entender aqui que esse próximo dia aqui, por exemplo, ele pode ser um dia de expansão de alta, justamente utilizando o fato de que esse último dia aqui, ele capturou a mínima aqui do dia anterior e fez, né, um frame aqui, uma manipulação num CRT, né? Ele veio aqui no Candle Range Low, né, fez a manipulação, fechou aqui dentro. Isso aqui pode ser um Smart Money Reversal para a gente poder subir. Então sabe que esse dia aqui pode ser de alta. Tá vendo? E com todo esse outro contexto aqui também, né? Depois vai descer o tempo gráfico. Eu sei que está no diário, você desce lá pro 1 hora, por exemplo. Você vai ver que pode ter liquidez aqui. Você pode ver literalmente o Market Maker by Model se formando aqui. E lá no diário tá assim, entendeu? Com esse tipo de formação. E aqui tá uma Fair Value Gap do diário, aqui tem a liquidez aqui do diário, né? O do diário. Tá? Então isso aqui é uma maneira, por exemplo, de você estar executando, estar utilizando isso, né? Já comentando com dessa maneira. Beleza? Outro jeito é justamente você usar tudo, né? Aqui novamente eu estou trazendo outro exemplo de uma aplicação, de uma execução que você pode fazer, tá? E aqui justamente o que eu tenho? Eu tenho uma Fair Value Gap, que eu não coloquei em candles, mas você consegue perceber, cara, é bem nítido, né? Você tem uma subida aqui, outra subida, outra. Então aqui no meio você tem uma Fair Value Gap, né? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, perfeito? Aqui dentro dessa pernadinha você tem uma Fair Value Gap. E isso aqui ainda servindo como liquidez para você. Então, tipo uma Turtle Soup, né? Igual que a gente viu
no outro slide, por exemplo. Tá? E aí aqui eu pegando justamente o que? Aquela parada do Market Maker Model de que as retrações... Então assim, eu estou subindo, estou fazendo movimentação de alta, né? Tipo uma pernada de alta, digamos assim. E aí as retrações que a gente tem, você pode chamar de retração, correção, sei lá como é que você chama. Mas a correção aqui, por exemplo, ela é um Market Maker Model, justamente para voltar dentro de uma Internal Range Liquidity e depois subir. Tá? E vendo isso pelo time frame maior, por exemplo, a gente pode encontrar um CRT dessa maneira aqui acontecendo. Tá bom? Então, outra maneira de você aplicar é utilizando a lógica do ERL e IRL, né? External Range Liquidity e Internal Range Liquidity, com as fair value gaps ali. Então, justamente, isso aqui, lá no time frame menor, é isso aqui na direita. Um Market Maker by Model. Original Consolidation, tá vendo? E a gente volta para lá. IRL, ERL, IRL, IRL, IRL. Certo? No time frame maior, isso aqui é um Candle Range Theory, porque é um Market Maker by Model. Tá vendo? E aí imagina que isso aqui então seja novamente no time frame diário, por exemplo. Você sabe então que esse terceiro candle aqui, ele pode muito bem ser um candle de expansão para cima. Justamente por quê? Porque você tem esse frame aqui todo antes dele. Você tem todo esse contexto, né? E essa narrativa. Justamente o contexto é o quê? É o key level, aqui é a fair value gap, o ponto de liquidez e o fato de a gente estar num institucional deflow de alta. Isso é o contexto, como a gente já viu. Tá? E a narrativa é o quê? É o próprio CRT. É o próprio Candle Range Theory com o Market Maker Model. Beleza? Isso é a narrativa. Juntando essas duas coisas, justamente você tem um frame para quê? Para que esse terceiro candle aqui seja uma expansão de alta. E aí lá dentro desse dia, você vai ver lá seus daily profile, você pode ver lá outras coisas, outros CRTs que podem acontecer, outras formações, e vai procurar executar o quê? Compras, justamente. Porque você tem essa visão aqui no diário, por exemplo. Tá? E aqui, esse aqui é justamente como isso aqui é no time frame menor. Né? Então você tem uma IRL aqui você faz o seu Market Maker by Model. Tá? Aqui, outra maneira de você utilizar isso é diretamente, tá? Nas fair value gaps, tá? Então, justamente você tem uma fair value gap de baixa aqui, por exemplo, e isso aqui é um CRT de baixa, por incrível que pareça. Justamente por quê? Porque a gente... isso aqui, cara, é muito interessante usando as lógicas dos dias ali na máxima e mínima, né? No tempo gráfico diário. Beleza? Isso aqui a gente pode juntar com muitas outras coisas, por isso que é importante você entender essa lógica do Candle Range Theory, do Market Maker Model, porque a gente vai juntar isso aqui com mais coisa. Beleza? A gente vai juntar isso com Weekly Profile, vai juntar isso com 4-Hour Profiling, 1-Hour Profiling, Daily Profiling, beleza? Tudo Profiling, né? Como você pode ver no nome. Mas justamente ele vem aqui na máxima, falha em romper essa máxima, né? Deixa esse Market Money Reverse e depois aqui no outro dia ele desce. E isso com o próprio pavio aqui que forma a Fair Value Gap, tá vendo? A Fair Value Gap de baixo aqui, esse próprio pavio aqui que forma essa Fair Value Gap já serve como o Candle Range High para a gente poder fazer essa reversão aqui. E você pode juntar com aquela parada que a gente aprendeu dos pavios e dos corpos diário. Então, a gente aprende isso no primeiro mês da mentoria, justamente a parte de você colocar as FIBO, né, nos pavios e usar isso aqui, entendeu? E esse fator aqui, utilizando a parte da FIBO, já vai te dar todo o frame que você precisa para que entender que o próximo candle aqui pode ser um candle de baixa, justamente vindo buscar aqui embaixo. Beleza? Então, nesse dia aqui, por exemplo, né, dando um exemplo desse CRT aqui no candle diário, você sabe que esse dia aqui você vai procurar por expansões de baixa. Tá? Então, essa é outra maneira de você estar usando isso. E você tem como estar utilizando isso com o Market Maker Model. Então, assim, você tem o Market Maker Model no tempo gráfico maior, digamos assim, um Market Maker Model grande, e você usa o CRT, que são Market Maker Models menores, em fases específicas desse Market Maker Model ali do tempo gráfico maior. Então, por exemplo, essa fase aqui que a gente rejeita uma mínima em um Market Maker by Model, que é logo uma das primeiras fases que a gente tem aqui embaixo, antes da gente pegar a primeira acumulação, antes da gente pegar a primeira acumulação aqui em cima, perdão, a gente tem essa fase que a gente rejeita mínimas. Então, se você sabe que você já tem um Market Maker Model maior, Market Maker Model grande, você sabe que você já tem uma fase aqui que você pode rejeitar uma mínima, você pode procurar, então, um CRT, perdão, aqui nessa fase, que você já espera que o preço vai fazer essa rejeição de mínima, porque a característica, né, então, desse Market Maker Model grandão aqui, que ele vai rejeitar aqui
nessa mínima, e você usa um CRT nessa mínima, nessa rejeição de mínima, justamente para poder operar. E foi uma das coisas que eu fiz aí em alguns trades do EURUSD há um tempinho. E eu vou mostrar para vocês no exemplo, mais à frente, tá bom? Tá? E depois aqui na frente, outro exemplo, outra fase, né, que a gente tem dentro do Market Maker Model, que é justamente uma fase que a gente já vem fazer também outra rejeição de mínima, por exemplo, e já vim dentro de uma Fair Value Gap, dentro de um Order Block aqui, por exemplo, tá? Isso aqui a gente sabe pelas fases do Market Maker Model. Tá vendo? A gente vem aqui justamente nesses pontos, e aí a gente sabe então que a gente pode ter o quê? Um Market Maker Model, um CRT, perdão, gente, é quase tudo a mesma coisa, né? Mas assim, a gente pode ter um CRT aqui justamente na expectativa da gente respeitar esse Market Maker Model maior, formando um CRT. Tá? E isso é bem interessante quando você parar para pensar, tá? Então você, nesse exemplo aqui, como se fosse no candle diário, por exemplo, você sabe então que a partir do momento que você expandiu aqui para baixo, você expandiu não, que você manipulou aqui para baixo, né, veio capturar essa mínima aqui, esse aqui é a mínima do candle range low, tá? Esse aqui é logo aquele outro padrão de candle range low, que é justamente esse aqui, ó. Aqui, ó, esse exemplo aqui, tá vendo? Que a gente tem um outro candle verde aqui que não faz nada, né? E depois o próximo ele vem e captura aqui, candle de alta, tá? Então aqui é justamente isso, tá vendo? E aqui a gente vem e faz a manipulação aqui. Então nesse dia aqui, se eu estivesse operando no dia que eu tive esse candle, já sabendo desse Market Maker Model maior, já sabendo desse CRT, o que eu ia fazer? Pô, ia tentar alinhar uma narrativa ali no time frame menor para poder comprar assim que ele desceu aqui. Enquanto todo mundo iria o quê? Querer vender, por exemplo, né? Ah, tô na região de resistência e tal. Querer vender, por exemplo, porque esse candle diário ele tá ainda indo para baixo, né? Ele tá indo descendo. Aqui a gente compraria aqui nesse CRT, bem aqui embaixo. Essa manipulação para poder buscar, para o preço poder subir e buscar aqui em cima. Deu fazer movimentos expansivos. E eu tenho um exemplo disso e eu operei isso aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês depois. Na verdade, eu vou mostrar agora. Eu vou então para o gráfico mostrar esses exemplos para vocês, tá bom? E depois eu vou voltar para poder explicar isso aqui, que é o For Hour Profile, que é muito importante. A gente vai ver isso aqui daqui para frente na nossa mentoria, aqui no nosso curso gravado. E usa muito o CRT. A base do For Hour Profiling é a utilização do CRT. Então, por isso também que eu estou explicando para vocês o CRT. É bem interessante, é bem importante, tá? Então, vamos lá no gráfico para a gente poder dar uma olhadinha nisso. Perfeito, pessoal. Já que no gráfico, então, eu separei esses dois exemplos aqui no time frame diário, onde a gente teve CRTs aqui que deram continuidade. Justamente esses dois exemplos que eu estou trazendo aqui são exemplos onde a gente estava o quê? Já no Market Maker by Model. Então a gente já tinha alvo de voltar aqui nesse topo de Original Consolidation. A gente estava fazendo o Market Maker by Model para poder chegar lá. E dentro das fases aqui de distribuição, né, a gente reverte. Aqui faz o Smart Money Reversal e começa a subir aqui nas fases de distribuição. Aqui é interessante a gente buscar em alguns cenários os nossos CRTs nos fundos, beleza? E é justamente o que a gente tem aqui. A gente tem dois CRTs bem interessantes que eu peguei e você pode ver esses CRTs acontecendo e eles impulsionando o preço para, né, fazer essas fases de distribuição. Então é bem bonitinho. Tá, justamente a gente tem o nosso primeiro CRT, então aqui você pode ver, eles é esses 1, 2, 3, 4, 5 candles aqui. Perfeito? Justamente candles diários, tá? Aqui a gente tem, ó, o preço rejeitando essa mínima, ok? Então a gente está aqui no order flow de alta. No order flow de alta a gente faz o quê? A gente rejeita mínimas, né? A gente pode ver o preço voltando aqui, então, depois e rejeitando essa mínima, beleza? E durante essa rejeição dessa mínima, o que ele faz? Ele faz um CRT, beleza? Um CRT justamente é esse pequeno market maker buy model que ele faz aqui para cima, né? Essa movimentação que ele faz aqui lá no tempo gráfico menor, que aqui no tempo gráfico maior a gente pode ver como CRT, beleza? Aqui a gente tem em cima a nossa original consolidation, né? Tá vendo? Aqui seria a sell side of the curve, é esses dois candles aqui. O Smart Money Reversal é esse pavio e essas
Essa movimentação de alta aqui é a buy side of the curve, tá vendo? E aqui é justamente o ponto onde a gente faz o turtle soup, né? Reverte, manipula e reverte. Aqui é o candle range low e aqui é o candle range high. Pode ver que a gente volta, né? A gente desce aqui, volta tudo, fecha aqui acima. Smart Money Reversal, a gente vai caminhando lá para cima agora. Beleza? Então aqui eu já estou em um contexto maior, uma narrativa maior, que é um Market Maker Model do diário aqui. Como você pode ver, estou utilizando uma das fases de distribuição, que a característica é qual? Rejeitar mínimas. E eu estou usando essa rejeição de mínima mais o CRT. Perfeito? E aqui na frente eu tenho outro CRT, só que nesse caso foi um CRT que aconteceu com uma SMT. Então justamente eu tenho uma SMT aqui, que captura essa mínima. Tá? No caso da SMT, a gente pode utilizar no Candle Range Theory, principalmente quando a gente faz esse tipo aqui. Sabe, eu trouxe uma aula de SMT e eu falei sobre esse tipo de SMT aqui, que a gente fica num range, né? E a gente faz a manipulação desse range com uma SMT. É só você ver o último vídeo no canal no YouTube lá, que eu falei de SMT. E aqui dentro do Drive é justamente a aula de número 5, tá? A aula de número 5 é a aula de SMT. E a aula do YouTube tá tão boa quanto a aula do curso, né? Então você pode assistir as duas, aí vai ser interessante. Certo? A gente justamente vem aqui na parte do range aqui, bota a SMT. E justamente é o que? O Candle Range Theory aqui. Tá vendo? A gente faz esse Market Maker by Model aqui. Igual que eu tinha mostrado para vocês na foto lá. Tinha mostrado para vocês uma foto, né? Aqui, tá vendo? E aí aqui é como se a gente tivesse manipulado. E aqui é o nosso Market Reverse e aí a gente sobe, expande para cima. E você pode ver, a gente expande bastante a partir desses dois CRT, né? Então, esse CRT coloca uma mínima aqui pra gente, bem forte, a gente não volta nessa mínima. E depois aqui ele faz esse outro CRT, coloca uma mínima bem forte também. Isso aqui eu tô falando o quê? Do time frame diário, tá, pessoal? Time frame diário, justamente aqui dentro dessa lógica. É óbvio que, tipo, cara, o CRT você tem obrigatoriamente, né, que encaixar ele de alguma maneira, encaixar ele em algum contexto. Ele não é nada sozinho, igual o Market Maker Model também não é nada sozinho. Você tem que encaixar ele no contexto, encaixar ele ali das suas operações. Então, o CRT também não é nada se você, né, só querer sair operando igual um padrão. Não é assim que funciona, beleza, pessoal? Não é assim que funciona o CRT, pelo amor de Deus. Se você ficar operando o CRT igual padrãozinho, você vai dar ruim. Tem que ter lógica, tem que ter contexto. Justamente a gente pode ter outros exemplos aí mais para trás no gráfico, mas aí vai depender justamente do contexto, né? Aqui, isso aqui foi no CRT. Né? Nesse candle aqui, ó. Né? Ele veio na mínima, depois subiu dentro de uma Fair Value Gap. Isso aqui foi o CRT que fez até um certo sentido, né? Pensando assim de uma lógica rápida, né? Óbvio que você tem que ter toda a análise ali para poder operar isso. Igual eu mostrei aqui. Ali tem toda uma análise envolvida, né? O Market Maker Model e tudo mais. Nas fases de distribuição. Aqui eu não sei. Mas estamos voltando numa Fair Value Gap aqui, né? Então já pode servir como um contexto aqui pra gente poder expandir. Você vê que a gente faz esse CRT aqui, que lá no time frame menor é um Market Maker by Model, tá vendo? E aí a gente volta a subir. Justamente bem parecido com o que eu mostrei lá no PDF, né? A gente vem dentro aqui da Fair Value Gap, tá vendo? E a gente faz o CRT aqui dentro. Então, isso aqui é operável lá no time frame menor, entendeu? A partir do momento que a gente também faz o alinhamento lá no tempo gráfico menor. Da hora do dia, principalmente, que isso aqui fez essa manipulação. E as outras nossas confirmações de modelo lá, pelo time frame menor. Tá, mas justamente os exemplos que eu queria mostrar para vocês foi esses dois aqui, que foi muito bonito, esses dois exemplos, foi o que a gente teve agora recentemente, tá? Bom, a gente tem um outro exemplo de CRT que foi operado também, que eu operei uma venda bem aqui no EURUSD. Peguei uma venda aqui, nesse candle de baixo, expandindo aqui para baixo, tá? E eu tive uma certa confluência de um CRT, beleza? Para fazer essa venda aqui. Justamente acreditando que eu já estava no sell side of the curve. Esse CRT aqui já foi um pouco mais complicado da gente perceber. Mas é justamente aqui, ó. Esse é o nosso candle range high. Esse é o nosso candle range low. Beleza? E depois aqui a gente faz a parte da reversão.
O tempo aqui também é um fator chave, mas a gente vai falar isso depois, porque aqui eu já entro na parte do Forward Profiling, porque eu estou no gráfico de 4 horas agora, mas a gente vai falar isso nas próximas aulas, sobre Forward Profiling, tá vendo? E aí a gente tem esse CRT aqui, tá vendo? Depois a gente volta e aqui a gente está na Sell Side of the Curve, e aí eu procurei vendas aqui justamente para a gente poder alcançar, então, aqui embaixo. Óbvio que teve outro contexto também, outras análises, tá? Inclusive eu posso colocar em outro gráfico aqui, que vai deixar mais claro, mais evidente essas análises que eu usei para poder fazer uma venda, tá? Foi de uma ERL para uma IRL, o meu contexto principal, tá? E eu tinha abertura semanal aqui. Lembrando das nossas últimas aulas aí de abertura, vocês lembram, né? Quando a gente vai se afastando assim da abertura, a gente pode muito bem voltar para ela, né? Principalmente quando a gente começou a rejeitar aqui em cima, já tendo completado o Market Maker by Model aqui, também numa zona de projeção, outra coisa que a gente aprende aqui na nossa mentoria. E aí você pode ver, eu vendi aqui, beleza? Utilizando aqui esse CRT, beleza? Uma venda. E a venda também meio que foi meio que dentro de um CRT, né? Porque se eu pego essa máxima aqui e eu posso jogar isso aqui então como uma mínima de CRT, né? Um candle range very low, um candle range low aqui. E aí o preço ele faz justamente o quê? Vai lá, manipula aqui em cima, bem dentro de uma Fair Value Gap, que foi algo que eu usei também como key level aqui. Tá vendo? No 4 horas. Aqui o timing também é muito importante, porque quando eu falo de CRT de 4 horas, eu tô falando de 4 Hour Profiling. Mas a gente vai ver isso depois, tá? Preste atenção no tempo dos candles e no horário dos candles, justamente, tá? Esse aqui é o candle das 2 da manhã. Esse aqui é o candle das 6 da manhã. A gente fazendo esse purge aqui em cima. Aí, na hora que ele voltou aqui pra cima, foi onde eu vendi para poder pegar essa expansão para baixo, tá? Vou até dar um zoom aqui melhor. Isso tem uma aula aqui, verdade, tem uma outra aula aqui, o Drive aí, que eu mostro esse modelo aqui na prática, entendeu? Fazendo todos os alinhamentos necessários, tá? Todos os alinhamentos. Mas é interessante para vocês poderem ver aqui como é que o preço realmente ele respeitou, tá vendo? Não fechou o corpo aqui acima. E ele veio no horário também muito importante aqui. Inclusive eu peguei esse trade pelo gráfico de 30 minutos, por causa de outra coisa, né, que a gente faz pelo gráfico de 30 minutos, outra maneira de fazer profile, que também pelo gráfico de 30 minutos. Tá vendo? Bem bonito esse CRT aqui para baixo. A gente faz o purge aqui em cima no horário importante e desce. Tá vendo? Esse aqui foi justamente o que é o nosso New York Manipulation, né? O nosso daily profile. Eu não vou fazer aqui todos os elementos nessa aula aqui, porque justamente não é o intuito. A gente vai fazer isso nos próximos conteúdos aqui da nossa mentoria, justamente quando eu estiver falando lá sobre Fora Profile e tudo mais, vocês vão pegar essa visão. Tá? E outra coisa interessante foi que a gente usa muito também para fazer o Fora Profiling esse outro ativo aqui, entendeu? Que é o EURUSD, tá vendo? A mesma coisa do EURUSD, só que aqui nesse caso esse Fora Profile ele fica no horário certo. E ele ficou mais bonito também esse Fora Profiling, tá vendo aqui? Ele ficou mais interessante pra gente. Tá vendo aí? Que ele realmente voltou, fechou o gap, sabe? Esse candle aqui foi mais bonito também, pra gente usar de order block. Então o que eu tô falando é justamente desse candle aqui. Igual a gente tem uma aula de order block também, vocês aprenderam a traçar, fazer esse traçamento aqui. Também ficou bonito pra gente usar de order block. E esse for hour profiling aqui foi bem clean mesmo, traçando lá os tempos de todos os opens também, né? E fazendo a parte dele profile também, ficou bem clean. Como eu falei, não vou fazer nesse vídeo, mas foi justamente isso, tá? A mesma coisa, só tô mostrando para vocês o outro ativo aqui, que a gente acaba utilizando também. E aqui pelo 4 horas você pode ver, fica até mais clean por aqui. Esse Candle Range Theory, né? Justamente, olha só, aqui o primeiro candle, né? Aqui a gente faz o Purge, tá vendo? Smart Banner Reversal, e aqui a gente distribui para baixo, distribui bastante. Também, óbvio que a gente estava inserido dentro de outro contexto, tá? E eu tirei daqui essa venda também já alinhando com outras paradas, né? Não foi simplesmente do nada assim, vou vender, não. Tem outros alinhamentos também, como eu falei, tá? E é isso, pessoal. Tá certo? Valeu. Essa foi uma aula um pouco maior aqui, eu sei, mas é isso. Nossas próximas aulas a gente vai juntando tudo, beleza? Então é isso, até a próxima aula.